Shalom, povo de Deus! Gente, cheguei carregado de novidades. Mas não é a novidade que eu vou falar agora pra vocês, e sim, eu vim trazer uma palavra. Gente, que saudade! Faz tempo que eu não trago uma palavra assim, um devocional, uma palavra de Deus para nossas vidas, né? Como vocês perceberam, estou ainda mais magro. Ai, gente, foram embora 23 quilos. Aleluia! Mas vamos para a palavra. Gente, eu trouxe uma palavra aqui para nossa meditação que se encontra no livro de João, capítulo de número 12. E o versículo, vamos ler, vamos começar do 1. Essa mesma palavra vai estar em Mateus, mas Mateus não cita o nome de Maria. Vai estar também... Ai, o negócio travou aqui, mas voltou. Vai estar também no livro de Marcos, capítulo 14. Só que eu vou estar fazendo a leitura dentro do livro de João, capítulo 12. Então, traz tua memória para cá. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e o que ressuscitou dos mortos, e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam sentados com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vende este unguento por 300 dinheiro e não se dá aos pobres? Ora, disse Jesus isto, não é pelo cuidado que tivesse com os pobres ou dos pobres, mas era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali lançava. E disse, pois, Jesus: deixai-a, para que... O que ela está fazendo é para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque aos pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para também matar a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? A Bíblia vai nos dizer, dentro desse contexto, dentro dessa leitura que nós lemos, que eu li, que você ouviu, e que alguém vai acompanhar essa leitura também com a Bíblia, nós vamos ver dentro desse contexto aquilo que vai acontecer naquele ambiente. A Bíblia diz que Jesus se reúne com Marta, com Lázaro, com Maria, dentro da casa de Lázaro, ou dentro de Betânia. E o texto vai dizer que muitas pessoas vieram a Lázaro para ver Lázaro. Porém, os sacerdotes vieram a Lázaro para matar Lázaro. Por quê? Porque nós vemos dentro desse contexto que é uma continuação daquilo que Jesus faz na vida de Lázaro. Por quê? Jesus vai trazer Lázaro de volta para a vida. Lázaro já estava morto há 4 dias, nós sabemos essa história, e Jesus decide trazer Lázaro de volta para a vida. Quando Lázaro volta para a vida, parece que alguém vai ficar insatisfeito. Por quê? Porque quem vê Lázaro vivo aceita Jesus, aceita a palavra que Jesus carrega, aceita o poder da pregação que Jesus libera no ambiente. Por quê? Porque Jesus não é alguém que só fala.
Jesus é alguém que tem atitudes coerentes com a fala que ele carrega. Ou seja, Jesus prega sobre salvação, mas ele é salvação. Jesus prega sobre perdão e ele é perdão. Jesus prega sobre a verdade e ele é a verdade. Jesus não prega algo e pratica outra coisa. Jesus não tem duplo comportamento. Não, Jesus tem um comportamento que casa, que une e que faz uma junção com a palavra que ele carrega. Então, quando Jesus está num ambiente que Jesus está pregando, os judeus estão se convertendo. Os judeus estão vindo até Jesus para quê? Para entregar a sua vida, entregar a sua alma e servir ao reino, servir a Cristo. Então, nós vemos que neste ambiente alguém vai ficar desconfortável. Por quê? Está todo mundo na mesa. Lázaro está na mesa, Jesus está na mesa e Maria decide pegar um unguento e derramar aos pés do mestre, ou derramar na cabeça do mestre, como diz Mateus. Então nós vamos perceber o quê? Que Maria ela pega algo que é muito precioso para derramar em Jesus. Só que quando ela tem esse tipo de atitude, ela vai gerar um desconforto em quem estava do lado, porque alguém que estava do lado já estava de olho naquele que Maria carregava. Quem estava do lado já tinha percebido o valor daquilo que Maria carregava. Quando Judas, o Iscariotes, olhou, percebeu que Maria derramou aquilo que era tão precioso, e o texto diz que quando ela derrama, aquele cheiro toma de conta da casa, aquele cheiro exala o ambiente. Por quê? Porque Maria vem com verdade, Maria vem com o nardo, Maria vem com o azeite, Maria vem com aquilo que é mais precioso para derramar aos pés do mestre. Então, quando ela derrama, automaticamente o ambiente é tomado por aquele cheiro, pelaquela glória que ali carregava aquele cheiro. Então alguém percebe do que está acontecendo naquele ambiente. Judas vai se movimentar para liberar uma palavra. O que que Judas vai fazer? Judas, ele vai abrir a boca para dizer: por que ela não pega isso? Por que ela não vende e dá para os pobres? Por que ela não pega isso e faz para os pobres? Por que ela não pega isso que é tão precioso, vende e dá o dinheiro para os pobres? Porque Judas era aquele que estava com a bolsinha das ofertas, a bolsinha do dinheiro, a bolsinha que tinha aonde colocava-se o dinheiro que as mulheres ofertavam no ministério de Jesus. E Jesus, sabendo de tudo que acontecia, Jesus sabia que Judas era ladrão. E Judas tirava da bolsinha aquilo que não era para ele tirar, mas ele tirava. Só que isso é assunto para outro dia. O texto vai nos dizer que Judas fica insatisfeito com a atitude de Maria. Por quê? Porque Judas não tem a mesma atitude. Só que Jesus traz uma defesa para Maria. Quando Jesus decide falar, Jesus vai expressar para aquele ambiente o que precisava ser expressado. Jesus vai dizer para aquelas pessoas que estavam ali, naquele cenário, naquele ambiente: olha, o que ela está fazendo é para o dia da minha sepultura, para o dia do meu sepultamento. Aquele dia, se você for estudar a fundo, era uma quarta-feira. Jesus seria entregue na mesma semana, na sexta-feira. Então, se Maria ungiu Jesus na quarta, ela ungiu antecipadamente a morte de Jesus. Porque ela não poderia ir depois para ungir o corpo de Jesus. Então, ela não sabia, mas ela estava ungindo ele como prenúncia do que aconteceria depois. Então, o texto vai nos dizer que Jesus entra em defesa dela. Jesus chega para os discípulos e diz: olha, ela está fazendo algo que é para a glória de Deus. Ela está ungindo meu corpo para aquilo que vai vir sobre mim, que era a morte de Cristo. Só que nós vamos olhar dentro desse contexto, dentro dessa fala, na nossa analogia do que Jesus está dizendo. Jesus, em outras palavras, está dizendo para ele: ela está fazendo aquilo que vocês não estão fazendo. Ela está fazendo aquilo que era para vocês fazerem, para os discípulos executarem. E pelo fato dos discípulos não fazerem, alguém fica insatisfeito com quem está fazendo e vai entrar em crítica para Maria. Só que Jesus é defesa, porque Jesus, ele é justiça. Então Jesus, ele vai justificar a Maria o que ela está fazendo. Por quê? Porque quando ela derrama, ela unge o corpo do mestre. E os discípulos não tinham feito isso. O Judas, principalmente, também não tinha feito isso.
Então o Judas, insatisfeito pela incapacidade dele de gerar algo para aquele momento, para aquele ambiente, vai criticar Maria pelo que Maria está fazendo. Só que a intenção de Judas não era realmente ungir. A intenção de Judas não era realmente essa, mas era mais uma vez tirar proveito daquilo que ele estava executando. Só que esses dias eu estava meditando sobre essa palavra e eu fiquei me perguntando como é que Jesus, sabendo quem era Judas, Jesus deixou Judas do lado dele até o último minuto. E eu fiquei me perguntando e veio algo muito forte ao meu coração. Por quê? Porque como é que Jesus conhece Judas? Como é que Jesus sabe que Judas é o traidor e Judas continua na mesa? Como é que Jesus sabe que Judas é aquele que vai trair, aquele que vai vender? Mas Jesus não expulsa Judas da mesa. Jesus deixa que Judas permaneça no ambiente. Por quê? Porque Jesus não precisa excluir do ambiente que ele está para excluir alguém, excluir uma pessoa do ambiente que ele está, para que nada seja feito para a glória de Deus. Porque se Judas estava ali ainda, Jesus não expôs Judas, Jesus não disse quem era Judas, Jesus não denunciou o pecado de Judas, porque era necessário Judas no ambiente. Porque se não tivesse o Judas traidor, não teriam Jesus passando por morte de cruz, não teriam Jesus ressuscitado, não teria a palavra que os profetas pregaram mesmo antes do Messias vir em terra, vir em forma carnal, porque o verbo, a palavra se fez carne. Então nós temos que perceber o quê? Que até o Judas, entre os 12, era tão necessário quanto qualquer um dos outros 12. Então, para a missão que Judas tinha, que era essa, a missão de Judas era essa, era trair Jesus e cumprir o ministério de Jesus, cumprir a palavra de Jesus. Então é por isso que Jesus não vai excluir, e muito pelo contrário, nós vimos no texto que quando Judas chega, Jesus ainda chama ele de amigo. Por quê? Porque até o último minuto Jesus estava dando oportunidade para Judas, dizendo: Judas, você pode ser o traidor, você pode ser o que você for, você pode ser quem você é, mas eu ainda te reconheço como amigo. Eu ainda te chamo de amigo. Então é necessário nós percebermos e entendermos isso, que Jesus, ele é alguém que está sempre dando oportunidades. E alguém precisa entender e compreender isso. Tem oportunidades de Jesus sendo gerado para a vida de alguém. Porém, nós vamos ver dentro desse texto que, pelo fato de muitos irem até a Lázaro, por que o texto vai dizer, que João vai dizer que muitos dos judeus iam até a Lázaro? Porque Lázaro foi alguém ressuscitado. E a gente não conhece ninguém ressuscitado do dia para a noite. Judeus também não. Eles não conheciam alguém que alguém chamou e veio de volta da sepultura. Eles não conheciam. Então, pelo fato de Lázaro viver milagre, Lázaro chamou a atenção. Aí alguém fala: mas vai atrás de fulano só para ouvir o testemunho de fulano. Vai lá no canal de fulano só para ouvir o testemunho do fulano. Pois é sobre isso que o reino é composto, de milagres que Jesus executa, e pessoas são chaves de Deus para isso. Se alguém foi até a Lázaro para saber quem era Lázaro, é porque alguém sentiu o desejo de conhecer quem era o Deus que Lázaro servia, quem era o Jesus que trouxe Lázaro para a vida. Alguém que foi até a Lázaro, alguém sabia que Lázaro foi alguém que ressuscitou dos mortos, alguém que voltou da morte. Então, se ele voltou da morte, alguém quer notícia, alguém quer saber como que é a morte, da onde você veio, como que você ouviu a voz dele. Gera-se curiosidade na nossa mente, no nosso intelecto de quê? De entender como é que aconteceu. Por que alguém se chega a mim? Por que alguém se chega a você? Por que alguém se chega a missionária? Por que alguém se chega ao pastor? Por que alguém vai até eles? Porque alguém viveu um milagre, e se viveu um milagre tem testemunho para contar. Então, para alguém que precisa viver o mesmo teor do milagre, também vai atrás para quê? Para ouvir falar de Jesus. Não é idolatria. Não, é porque alguém precisa conhecer quem viveu o milagre para saber quem é o Jesus que faz milagre. Aí os sacerdotes, né, o da alta sociedade, o da alta classe, vai olhar e vai dizer: vamos procurar ocasião para matar a Lázaro, porque era melhor
um Lázaro morto, não atraindo pessoas para conhecer Jesus, do que um Lázaro vivo, dando testemunho de quem Jesus era. Deixa eu te dizer uma coisa e guarda essa palavra no teu coração. Tem momentos que pessoas preferem nos ver ofuscado e morto do que ouvir que Jesus fez na nossa vida. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, que você está enfrentando, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Viva aquilo que o céu tem para a tua vida. Viva na totalidade aquilo que Deus tem para você. Então guarda essa palavra no teu coração. Seja testemunho vivo daquilo que Jesus é capaz de fazer, tá bom? Então fica com essa palavra, guarda ela no teu coração, porque Jesus é bom. Eu tô com sono. Jesus é bom em todo tempo, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que vai conhecer Jesus através do teu testemunho. Tem gente que vai saber quem é Jesus através do testemunho que você carrega. Então não se cale, não feche a tua boca, não pare de liberar aquilo que o céu colocou na tua vida. Você é a chave de Deus para a vida de alguém, tá? Você é mão de Deus para a vida de alguém. Você não pode parar. Você não pode desistir. Evangelista Valdeci, mas as circunstâncias são infavoráveis. As circunstâncias são improváveis. Me explica como é que se sentia Lázaro, sabendo que foi ressuscitado, sabendo que voltou da morte, sabendo que está vivo, mas tem alguém desejando matá-lo. Guarda essa palavra no teu coração. Como é que estamos vivos, mas tem alguém com sede de morte? Tem alguém com anseio de morte, porque quer matar quem está vivo. Só que o fato de alguém querer não quer dizer que alguém vai conseguir, tá? Shalom, shalom. Fiquem com Deus e se prepara que tem novidade de Deus. Eu voltei pro canal. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, crente.